Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani e hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo. Nós nos conhecemos há algum tempo e ele é candidato a vereador, sim, uma das pessoas que eu converso muito sobre política. E, como eu falei inicialmente, um grande amigo do qual eu tenho orgulho de ter feito o primeiro programa. Se esse programa existe, o PolideiaCast, foi muito por causa do Celso. Celso, seja bem-vindo e é um prazer te ter aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos que estão nos vendo nesse momento e nos ouvindo também. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos lá para mais um bate-papo. Vou responder o que você perguntar sem problema nenhum. É isso aí. Para você que está assistindo esse programa e está percebendo que nós estamos entrevistando vários candidatos, se você tem o seu candidato de preferência, eu coloco aqui à disposição para que você traga o seu candidato, para que você mande uma mensagem para a gente, para mandar o seu candidato para cá, para que a gente possa entrevistar. Porque a ideia desse programa é que ele possa comunicar com você, eleitor. Celso, nós já conversamos muito no primeiro programa. E eu vou te falar uma coisa, nós evoluímos muito como programa também, para poder falar. O que eu queria pegar mesmo, já que você tá nessa tua caminhada, eu queria olhar pra você e falar assim, Celso, me fala se você fosse selecionar a coisa mais importante que você fez em todos os teus mandatos, qual você selecionaria pra mostrar pras pessoas de quem é o Celso Damolin? Bom, uma coisa muito importante que eu valorizo muito é a minha posição. Então eu não jogo em dois lados, eu só tenho um lado. E sou um cara cristão e de direita. Projetos que eu fiz que eu mais gostei foram projetos que impediram algumas situações, como, por exemplo, proibindo o ensino de ideologia de gênero nos colégios. Outra coisa, proibindo que fosse ensinado a linguagem neutra nos colégios. Por que que esses projetos foram muito importantes, a ação deles? Porque impediu que pessoas venham até as nossas crianças querer mudar a maneira de pensar e a maneira de agir delas, inclusive sem o conhecimento dos pais. Então, quando você faz uma lei nesse sentido, você está colocando uma regra. Pai e mãe em sua casa vai ensinar sobre religião, sobre política, sobre futebol. O colégio, a escola, é para ensinar a matemática e o português. Então, quando, por exemplo, eu fiz o projeto proibindo a linguagem neutra nos colégios de Cascavel, eu estava colocando uma lei que impedisse que viessem assassinar o nosso português e fosse poupado as nossas crianças dessa situação. Então, dois projetos que eu fiz, que foram muito importantes, foram esses. Mas eu tenho muitos mais ainda, Rogério, que eu posso apresentar. Você teve um caso que eu acho maravilhoso, que foi, você teve duas causas assim que a gente conversou muito sobre isso, inclusive na campanha de 2022 a gente conversou muito sobre isso, esse programa ainda não existia, que é sobre duas coisas específicas, sobre aquele conjunto habitacional que teve um problema lá que você assumiu uma frente e foi para toda a população, fazendo inclusive uma frente contra um órgão do governo federal e não só municipal, como todo mundo fala que você precisa fiscalizar aquilo que é do município apenas. E a segunda é sobre um órgão do governo estadual, que é a Sanepar. Conta para nós sobre esses dois casos, Celso. Gério, são vários casos que eu peguei, porque a função de um vereador, tá, é legislar e fiscalizar. Então, na parte da fiscalização, eu fui cumprir o papel. O que é a função? Fiscalizar, vamos fiscalizar. O pessoal dos apartamentos e das casas, que é da Minha Casa Minha Vida, com vários problemas, certo? Era no Pazinato, Quebec, Jaborá, Gralha Azul e outros também, todos com problemas. Então, o que está acontecendo? Vamos ver o problema e vamos resolver essa situação. Então, não adianta só ficar gritando, falando, se você não vai buscar uma resposta. Então, existe um problema? Vamos resolver esse problema. Qual que era o problema dessas pessoas que estavam nesses imóveis com vários problemas? Caixa Econômica Federal, que não cumpriu com o papel de representante do governo para fazer uma obra digna para essas pessoas. Então nós começamos uma investigação, levantamos toda a situação, material de segunda, mal colocado, sem muitos projetos, tudo confuso. E o que nós fizemos? Nós começamos a defender, então, esses moradores. Na defesa desses moradores, a gente fez toda a investigação, tudo que precisava, e paramos, então, no momento que tínhamos que ir ao Ministério Público. E aí que vem o momento de um vereador.
você não se acovarda e vai e resolve a questão. Mas tem muitos que se acovardam e têm medo de enfrentar um órgão, como nesse caso a Caixa Econômica. Então eu não me acovardei, eu fui e enfrentei e apresentei então ao Ministério Público esse problema. Correu-se um tempo, o Ministério Público fez todo o levantamento da investigação que eu tinha feito, levantou todos os problemas e levantando todos os problemas veio a sentença e agora já o Pazinato, os 60 apartamentos estão sendo reformados e os processos dos outros conjuntos ainda estão correndo e acredito que vão pegar toda a mesma linha, porque é o mesmo problema e com certeza vão ter que reformar todos os apartamentos e as casas que estão com problema na cidade de Cascavel. E aí teve a outra questão que era da Sanepar também, né? Exatamente. Sanepar, nós tivemos um surto de diarreia muito forte em 2018 e 2019. E na época, Rogério, como vereador, eu comecei a fazer uma fiscalização junto à saúde, ver o que estava acontecendo na saúde. Era muita gente para ser atendida e não estava tendo o suporte suficiente. Tinha uma estrutura, mas era gente demais. E mais uma vez eu tomei uma atitude, Rogério. Tem um problema, mas qual que é a causa desse problema? Por que tanta gente está procurando a rede de saúde com sintomas iguais, vômitos, enterria, algumas coisas assim, muitas crianças, muitos idosos. Qual é a causa? E fomos buscar a causa. Buscando a causa, nós encontramos um surto de diarreia na cidade de Cascavel, que era contaminação na água. Outra situação. Qual que é o problema? Então, por que está lotada os órgãos de saúde de Cascavel? Porque uma água com uma contaminação chegou na torneira dessas pessoas. E mais uma vez, agora, ou se enfrenta o problema ou se acovarda. Eu não me acovardei, eu enfrentei esse problema, fui para cima, fui buscar a resposta, trouxe o pessoal de Brasília para fazer uma análise nas águas fornecidas pela Sanepar em Cascavel e confirmou-se protozoário na água, confirmando inclusive que havia essa contaminação, por isso esse problema de saúde. Então o problema, Rogério, não estava nos postos de saúde, não estava nos médicos e nem nas pessoas que estavam ali com aquele sintoma. O problema estava em outro lugar, estava na água que essas pessoas estavam consumindo. E olha o detalhe ainda, a pessoa ia no médico, estava com problema, o médico dava um remédio e ela chegava em casa e tomava o remédio com a água que ele contaminou. Então eu não me acovardei, eu fui para cima, eu fui lá e apresentei isso ao Ministério Público também. E o resultado disso, que o Ministério Público confirmou então que havia uma contaminação na água, havia um problema na água, isso gerou então uma multa para a Sanepar de 1.200.000 e a Sanepar teve que equipar melhor a situação em Cascavel, trouxe um filtro melhor, trouxe equipamentos melhores para que houvesse uma melhora na água de Cascavel. Então, essa que é a função do vereador, defender a população. Eu, como vereador, sou a voz da população. E nesses dois casos que você citou, Rogério, eu fui a voz da população para ir buscar o que estava acontecendo. E aí que o vereador tem que ter coragem, tem que ter na sua vida certeza qual é o seu papel, qual é o seu foco, o que quer apresentar e o que quer deixar para a sociedade de Cascavel. E eu fiz isso e a resposta está aí. Eu lembro que você, nesses casos aí que aconteceram, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, e uma das coisas que mais me chama a atenção é que algumas das vezes, você apesar de ser hoje, podemos dizer assim, base do governo, porque o Paranhos e o Renato Silva são do mesmo partido que o seu, mas várias vezes você contrapôs aquilo, porque a verdade é uma só, né, Celso? Exato. Tem muitas situações que nós estamos apresentando que vêm de governos passados, né? Que vem lá de trás. Isso. Então a gente nem se omitiu nessa situação. Ah, mas tem um problema, mas é lá de 10 anos atrás, vamos atrás, como é o caso das horas máquinas. Era um problema de 2015 e 2016. Problema das horas máquinas. Lembra do rolo compressor que trabalhava 25 horas por dia, do caminhão que trabalhava 24 horas por dia, superfaturamento e tudo mais. Nós também não nos acovardamos. Nós fomos lá e buscamos a resposta. As pessoas foram condenadas, tiveram que responder pelo crime que cometeram em desvio de verbas públicas do município de Cascavel. Então, não importava a época, tem um problema e vamos enfrentar. Peraí, tem um problema, tem uma situação. Vamos resolver esse problema e resolver essa situação. Porque não adianta só comentar, falar e deixar parado. Eu não tenho essa atitude, não. Pintou a situação, o problema, eu vou buscar a resposta. E vamos buscar a resposta e resolver a questão. E é isso que eu fiz, é isso que eu faço.
Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar em prol da população. Senão, fica na tua vida normal, vai tocar o teu negócio, vai tocar a tua empresa. Mas se você se colocou numa Câmara de Vereadores, num executivo, para defender a população, então defenda a população. E quem estiver no executivo tem que ter a fiscalização dos vereadores. Ah, mas o prefeito é do mesmo grupo que o meu, é do mesmo partido que o meu. Não importa, eu tenho que fiscalizar ele para que as coisas sejam feitas certas. Então, que temos que ter algo muito importante, né? Você que quer ser vereador em Cascavel, se você não tiver foco, se você não tiver visão do teu futuro, o que você quer para Cascavel, vai complicar a tua vida, certo? Faça a coisa certa. Vá para defender a população de Cascavel, vá para marcar o teu nome, vá para deixar em Cascavel uma história de quem foi lá, é vereador, é vereadora e deixou uma marca justa, uma marca honesta para defender a população de Cascavel. Então não importa quem estará como prefeito, se Celso Damolin estiver na Câmara de Vereador, nós vamos fiscalizar e vamos trazer resposta para tudo aquilo que a população levantar que não está de acordo. Celso, essa tua, vamos dizer, essa tua parte é o Celso político. Eu queria conhecer um pouco mais do Celso pastor, o Celso marido, o Celso pai. Conta pra gente como é que é esse Celso. É evidente que as coisas não se separam, porque você é uma pessoa só. Mas como é que é? Como é que é o teu dia a dia? Como é que as pessoas te conhecem nessas outras faces, vamos dizer assim? Um homem tem que escolher, como eu estou falando do Celso, né? Um homem tem que escolher os propósitos da sua vida, né? E tem que ter limites e tem que ter uma organização. Então, o primeiro lugar na minha vida, na vida do Celso, é Deus, né? E se Deus está em primeiro lugar na minha vida, as coisas de Deus também estão em primeiro lugar. Então, como pastor, eu procuro sempre cuidar daquelas pessoas que estão comigo, amar aquelas pessoas que estão comigo, guiá-las, ensinar a elas o caminho da verdade, o caminho justo, mostrar o que Deus quer de cada um de nós. Então, como filho de Deus que eu sou, obreiro na casa do Senhor, e como pessoa que está aqui para fazer um papel também de evangelismo, eu cumpro o meu papel como pastor. Então, em primeiro lugar, na minha vida, Deus. Em segundo lugar, a minha família. Então, eu não troco Deus por nada e depois a minha família. Então, em segundo lugar, na minha vida, a minha família. E já diz a palavra, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua família. Então, eu tenho que amar a minha esposa, amar as minhas filhas, cuidar da minha esposa e cuidar das minhas filhas. Então, sou um pai presente, sou um esposo presente, mesmo com a correria, né, tudo mais, né? Sou casado já há 26 anos com a Suzana e estamos juntos ali na batalha, no dia a dia. E em casa, eu sou o esposo, eu sou o pai. Sabe? Eu sou parceiro, eu sou companheiro, eu sou aquela pessoa que está junto com a família, que se a Suzana atrasou um pouquinho, eu dou início no almoço. Se precisar lavar uma louça, eu vou lá e lavo uma louça. Não existe problema nenhum isso. Precisa estender uma roupa, eu vou lá na máquina, pego a roupa e estendo. Então, nós somos famílias, trabalhamos juntos, estamos juntos e somos uma organização que dá certo. Família que está junta, que vive junto, que trabalha junto, dá certo. Então existe um amor entre nós e sou aquele paizão e aquele esposo sempre presente, com certeza. Você sempre troca o slogan principal, principalmente do PL, do Bolsonaro, é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Isso. E toda vez que você olhar o corsinha do Celso, vai estar lá, Deus, Família, Pátria, Liberdade. Porque no meu entendimento, na organização, quando fala Deus, Pátria, na minha colocação, a família está à frente da pátria, tá? Mas é a pátria, então vamos defender a pátria. Mas é Deus, família, tá? Tá, família é a menina dos olhos de Deus, certo? Então, eu tenho que ter Deus na minha vida, família, no meu entendimento, lógico, depois pátria e depois liberdade, tá? Por isso que a palavra de Deus diz, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não adianta eu ganhar a minha pátria e perder a minha família. Então, na defesa da pátria, que as pessoas entendam isso, na defesa da pátria, no tempo que eu tenho para defender a minha pátria, para defender o meu Brasil, eu tenho que fazer isso sabendo que eu estou de bem com Deus e de bem com a minha família. Como é que eu vou defender a minha pátria, certo? Se eu não estou de bem com Deus e nem com a minha família. Como eu vou fazer isso? Não consigo, não tem como. Então, por isso que no meu entendimento é primeiro Deus, família, pátria e liberdade. Celso, o que é ser cristão e de direita? Olha, Rogério, é muito bom saber que você é um cristão. Para saber que você é um cristão, você tem que saber
se realmente você tem Deus na tua vida. Existem muitas religiões? Existe. Mas é Jesus Cristo que é o caminho que leva você a Deus. Para você ser cristão, você tem que ter uma transformação. Qual é a transformação? Primeiro, renovar a sua mente. Ao renovar a sua mente, você tira tudo que é errado, tudo que é velho, tudo aquilo que não vai te dar edificação nenhuma e passa a ter na tua consciência, na tua mente, algo que venha valorizar você diante de Deus. E isso você consegue através da leitura da palavra de Deus, e isso você consegue através de tempo de oração, e aí você passa a crer nessa palavra, ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, com Deus, e você se torna verdadeiramente um cristão. Ser de direita não é muito diferente no sentido de você ter um alvo, ter um foco. Você quer ser de direita, você quer ser de esquerda, isso depende de você e você faz a escolha. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a analisar e quando você começa a ver o que é ser de direita e qual é o sentido da esquerda, com certeza, quando você tem consciência e quando você leva isso para a tua mente, você passa a ser uma pessoa de direita. Mas eu sou de direita aqui na minha mente, aqui no meu entendimento, aqui na minha consciência. E isso tem que descer, Rogério, para o meu coração. Eu tenho que ter alegria em ser uma pessoa de direita. Eu tenho que ser uma pessoa que está transformada e verdadeiramente com o conhecimento do que eu quero para a minha vida, do que eu quero para a minha família e do que eu quero para a minha cidade. E assim vem o Estado, vem o nosso Brasil. Então é muito importante você ter a tua mente renovada através do conhecimento daquilo que você precisa para a tua vida. Deixar isso cair no teu coração e verdadeiramente viver uma alegria de saber aonde você quer chegar. Eu tive, Rogério, como um homem de direita, eu assumi na minha vida um posicionamento. Eu fiquei 70 dias ali na frente do quartel, onde inclusive nos 70 dias eu estive com essa bandeira aqui, certo? Só não estive na frente do quartel quando eu fui a Brasília. Fui a Brasília também com essa bandeira e essa bandeira me acompanhou. Isso aqui é a bandeira do Brasil e ela está aqui no meu exterior, tá? Mas não teria resultado nenhum essa bandeira na minha vida se aqui no meu interior, aqui no meu íntimo, eu não fosse uma pessoa de direita. Se a minha consciência não tivesse renovado e através de estudos, leituras, eu não tivesse o entendimento o que é a esquerda e o que ela pode fazer na nossa cidade, no nosso país, a destruição que pode causar. Então, uma bandeira que nós seguramos em nossas mãos, mas uma consciência renovada e um espiritual renovado. Por isso eu sou de cristão, eu sou de direita e com certeza jamais vou mudar o meu modo de pensar e o meu modo de agir. E quando eu penso nisso, eu sou renovado por esse entendimento. Aqui nessa bandeira eu tenho várias assinaturas, várias pessoas que assinaram essa bandeira aqui, porque essas pessoas que assinaram a bandeira, elas têm a mesma consciência e o mesmo pensamento. Então, Celso Dalmolin jamais muda o seu pensamento. Celso Dalmolin jamais muda a sua vida espiritual. Celso Dalmolin jamais deixará de ser um cristão e um homem de direita. Vamos salvar o nosso país. Celso, você acabou de responder sobre ser de direita e ser cristão. E você falou isso, mas eu queria pegar um pouco mais fundo. O que essa bandeira representa para você? Olha, nós vemos, como eu sou uma pessoa estudiosa, inclusive da palavra de Deus, e eu busco na palavra de Deus toda a orientação para a minha vida, porque a palavra de Deus é Deus falando comigo. E quem quiser viver bem, pega um manual chamado Bíblia, leia, estude, tá? E você vai viver bem, certo? Às vezes assim, não, aqui fora está tudo complicado, Eu quero saber aqui fora se está tudo complicado. Quero saber se aqui dentro está tudo resolvido. Se aqui dentro na tua vida espiritual você tem Deus na tua vida, a tua consciência está ligada no que Deus diz de você e não o que o mundo fala de você, totalmente as coisas serão transformadas aqui do lado de fora. Então transforme a tua vida espiritual e você vai transformar as coisas materiais e a tua vida aqui fora com certeza. Como que eu vou defender a minha bandeira se eu não sei discernir o que é certo e o que é errado? Por exemplo, você que defende a direita, você sabe o que é ser de direita? Você sabe o que é ser patriota? Você sabe o que é defender a tua pátria? Nós defendemos a direita e a pátria porque nós queremos ser livres, certo? Agora tem pessoas que defendem a esquerda e conhecem e sabem o que é a esquerda. E quando defende a esquerda, o comunismo, o socialismo, eles querem levar ao nosso país e à nossa população a uma escravidão, a perdição.
Então nós temos o bem e nós temos o mal. No meu entendimento, pelo conhecimento que eu tenho, e eu creio nisso, acredito nisso, e vivo isso, e defendo isso, eu estou do lado do bem. E não quero jamais que o mal venha a ser superior a mim. E alguém pode dizer assim, mas tá complicado, a luta tá grande e parece que o mal está vencendo. Parece que está vencendo, mas nunca o mal vai vencer o bem. Se nós estivermos sempre unidos, quem crê em Deus, quem crê na sua pátria e quem faz a coisa certa, jamais nós vamos perder essa batalha. Nós jamais vamos perder. Então, nós queremos dizer, se você tem conhecimento e sabe o que é ser esquerda, você nunca estaria lá. Porque estar na esquerda, viver em países que são comunistas, é ser escravo de alguns. Por isso que nós queremos, verdadeiramente, deixar o nosso Brasil livre de tudo isso. Celso, você tem a oportunidade de mudar qualquer coisa em Cascavel. O que você mudaria? Rapaz do céu, tinha muitas coisas que eu queria mudar. O que nós precisamos em Cascavel, na verdade, não vamos falar como cidade, vamos falar como população, como pessoas, é o amor ao próximo, certo? O amor é a chave de tudo. A própria palavra de Deus diz que o maior mandamento é o amor. O amor é a chave de tudo. A partir do momento, Rogério, que eu te respeitar e que eu te amar, certo? Como uma pessoa, como um irmão, a partir do momento que eu mudar a minha maneira e achar que você não está aqui para que eu venha explorar você, mas que a gente pode junto caminhar e fazer a diferença, começa a mudar muita coisa. Então, falta não só em Cascavel, mas no Brasil, certo? Mais unidade. Mais amor, amor cristão. E em Cascavel, se você olhar para a situação de cidade, nós precisaríamos, de alguma maneira, mudar a violência que existe na nossa cidade, que são em todas as cidades, tá? Mudar, muitas vezes, assim, aquele abuso de homens para com a mulher, né? Homens que não têm um entendimento que é uma parceira, uma companheira, tá? E isso vem muitas vezes causar um prejuízo grande aos filhos, né? Se eu pudesse colocar na mente desses homens, no coração desses homens, o amor que ele deve ter com a sua esposa, que é aquela que está do lado dele. E muitas vezes, olhando para todas essas coisas que a gente quer que mudasse, e às vezes parece até, pô, isso é meio impossível, né? E às vezes sim, a gente vai conseguir isso com muito, muito amor de Deus e muita pregação. Como cidade, vamos renovar em todas as situações algumas coisas que são precisas para que nós possamos fazer que essa cidade possa ser uma cidade respeitosa e dar segurança a toda a sua população. Celso, para a gente terminar, eu queria que você olhasse para essa câmera, olhasse diretamente para o seu eleitor e pedisse seu voto. Oh, que bom. Bom, primeira coisa, para que você decida o seu voto para o Celso, por exemplo, que é o 22777, você tem que conhecer o Celso. Você percebeu que nesse podcast eu falei muito em estudar, ter a tua consciência com a certeza do que você quer e saber o que você está fazendo e como você vai agir. Então você tem que estudar o Celso. Quem é o Celso, tá? Então hoje nós temos uma ferramenta, certo? Que é a internet, que é o Google, né? Que você pode ir lá e jogar o nome do Celso Dalmolin e ver quem é o Celso, certo? Ver quem é. Que o Celso fez no passado. Porque quando você conhece o passado de uma pessoa e você acompanhar o presente dessa pessoa, você vai saber o que ela fez no futuro. E muitas vezes a pessoa escolhe o candidato a vereador por causa de uma música, por causa de um acerto, por causa ganhou isso, ganhou aquilo, e você está vendendo o teu voto. Cuidado com isso, tem que ter muito cuidado. Busque conhecer a história dessa pessoa. Então, vai lá no Floresta, eu moro no Floresta. Vai lá no Floresta e pergunta para as pessoas como é o Celso Dalmolin no Floresta. Vai na rua que eu moro e pede como que é o Celso Dalmolin. Vai para minhas filhas, minha esposa e pede como que é o Celso Dalmolin. Vai lá para os membros da minha igreja e pede como é o Celso Dalmolin. Aí você começa a entender. Aí busca, vai se informar, vai ver o que eu fiz. Às vezes tem leis que eu fiz, Rogério, que não vai agradar alguém e não vai votar em mim. Assim, às vezes tem uma pessoa que é a favor da ideologia do gênero. Tem alguém que é a favor da linguagem neutra. Então, eu não vou votar nesse cara porque eu não sou a favor disso. Então, pesquise e veja quem é que você vai votar. Então, eu abro o meu coração. Você vai buscar lá na internet se precisar, você vai me ligar, vai tirar as dúvidas que você tem, mas uma coisa eu te digo, no tempo que eu estive na Câmara de Vereadores, eu procurei honrar o voto de cada pessoa, de cada um que votou em mim. E as pessoas que votaram em mim até hoje dizem, eu não me arrependo de ter votado em você, Celso Dalmolin. Então eu quero pedir o teu voto.
Eu sou Celso Dalmolin, o meu número é 22777. Conheça melhor esse Celso Dalmolin e com certeza você vai querer votar nele. E eu te agradeço. Muito obrigado. Celso, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas palavras e o que precisar da gente, estamos à disposição. Obrigado, Rogério, que Deus abençoe vocês. Amém. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política, então vem participar com a gente.